Boa noite, irmãos, graça e paz. Você sabe que há formas de desperdiçar a vida que nos entristecem bastante, né? E nós vemos isso com muita facilidade o tempo inteiro. Há pessoas que receberam a dádiva de ter uma família, receberam afeto, receberam todos os bens afetivos que nós podemos contar, criou vínculos, e ainda assim por escolhas descuidadas ou por preferir a ira, preferir a amargura, acabaram desperdiçando uma vida que parecia sólida e que com o tempo essas escolhas diárias acabaram minando e foram fazendo ruir tudo aquilo que parecia um castelo bem estabelecido. Há também jovens que nós vemos que têm acesso à educação, que têm uma boa família, que têm toda a estrutura adequada, mas preferem afogar os seus dilemas em entorpecentes e entram em profunda depressão e saem por aí acabando com todos os potenciais que foram colocados em suas mãos. Diante disso, nós somos tomados por tristeza, obviamente, mas também de uma certa indignação. E se você está recordando, talvez, de algum caso que você conheça, de alguma pessoa que você lembra e que você ficou com muita raiva porque aquela pessoa desperdiçou tudo, talvez em algum momento você até disse assim, olha, dá vontade de dar umas palmadas para ver se essa pessoa acorda, desperta e anda do jeito certo. Pois bem, isso acontece porque nós temos aquela clara sensação de que existe algo precioso, algo valioso que está sendo desperdiçado, algo que poderia ser muito bem aproveitado e que está sendo jogado fora. Irmãos, nem todo desperdício da vida é algo gritante. Nem sempre o desperdiçar da vida é você encontrar alguém na sarjeta, você encontrar alguém em drogadição, você ver alguém como um ébrio habitual, mas existem escolhas cotidianas que fazem com que nós também, que parecemos ter uma vida boa, uma vida comum, e que tudo que nós recebemos parece ser bom demais, parece que também é possível desperdiçar de uma forma muito clara isso. Não é aquela coisa gritante, mas é um desperdício silencioso, que não se manifesta em grandes quedas, mas em pequenas negligências diárias. E aí a vida segue, as responsabilidades se acumulam, os dias passam, as dádivas que recebemos, o nosso tempo, nosso talento, nosso tesouro, aquela mão amiga que pode ajudar em momentos difíceis e até as oportunidades que podem mudar o curso da nossa vida, são presentes, permanentes, mas são tratadas sem intencionalidade, sem a devida consciência da relevância dessas coisas ordinárias que acontecem dia após dia. É exatamente aí que a vida começa a ser desperdiçada, quando nós deixamos de fazer o melhor com o que Deus nos confiou, porque a vida bem vivida não está apenas nas grandes coisas e nas grandes decisões, mas sobretudo nessas pequenas escolhas diárias, na forma como lidamos com o que temos em mão, no reconhecimento de que aquilo que recebemos não é neutro, isso é uma dádiva, se nos foi dado, é presente de Deus. E é justamente aqui que o texto que nós vamos refletir hoje, a parábola dos 10 talentos, ela é relevante para nos trazer uma reflexão profunda sobre isso, pois Jesus não está apenas tratando de erros escandalosos, mas de uma vida que não responde adequadamente ao que recebeu, em contraste com outros que respondem da maneira adequada. Jesus confronta, então, aqueles que receberam dons, talentos, habilidades e que desempenharam na vida da maneira mais adequada a resposta positiva, e aqueles que foram negligentes e que não fizeram o que deveriam fazer com aquilo que receberam. E é diante disso, dessa possibilidade real, constante, dessa constatação sempre presente e patente diante dos nossos olhos, que nós precisamos perguntar o que fazer com as dádivas que Deus nos confiou. Para refletir sobre isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia
no Evangelho segundo Mateus escreveu, capítulo 25. Diz o texto sagrado: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar, queridos? Pai, nós louvamos o teu nome, pelo rico privilégio de estarmos aqui nessa noite cultuando ao Senhor e tendo cantado as tuas maravilhas, na certeza de que o Senhor é o Deus bondoso, que recebe o nosso louvor, que cuida de nós, que move as nossas vidas em tua direção. Nós queremos te pedir também que agora o Senhor fale conosco pela tua palavra. Nós não queremos ouvir a voz de um homem, queremos ouvir a voz do Senhor. Portanto, ó Deus, que o teu Espírito ministre aos nossos corações, de tal forma que saiamos daqui certos de que a tua voz bradou, de que o teu nome foi glorificado e a tua igreja foi edificada. Para isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos diante de um texto que fica naquela seção escatológica de Mateus. Mateus, ele trata o seu evangelho em alguns discursos, ele separa alguns grandes sermões e ele agrupa os ensinos de Jesus de acordo com essas temáticas. E essa seção escatológica, capítulo 24, 25, Mateus então nos traz considerações interessantes. Primeiro, ele começa a mostrar nesse agrupamento de ensinos o discurso de Jesus a respeito de eventos de uma história que deve ser esperada, uma escatologia que não é apenas aquela meta-história, aquela coisa ideológica que está por trás da história, mas uma história composta de fatos, de eventos, de coisas visíveis, perceptíveis. Mas ele fala dessa sucessão de fatos como algo que indica que a presente era está agonizando, está chegando aos seus últimos dias. E aí é interessante que logo em seguida,
depois de agrupar uma série de mensagens a respeito do fim, do princípio das dores, da vinda do Filho do Homem, agora ele faz uma sessão onde o Senhor começa a exortar. Depois de falar que esse tempo acaba e que o Filho do Homem voltará, ele começa a exortar para que as pessoas tenham a postura adequada enquanto estão nessa vida. Há uma tensão, então, que atravessa toda essa sessão. O Senhor virá, mas há um intervalo até que isso aconteça. Há uma espera, e essa espera não é vazia. É o tempo em que a vida de fato acontece, em que as nossas decisões são tomadas, em que aquilo que foi recebido é tratado. É nesse contexto, então, que Mateus começa a elencar algumas parábolas. A parábola da figueira, que chama a atenção para perceber nos sinais a brevidade da vinda do Filho do Homem, mas depois ele traz duas parábolas que são formadas em conjuntos de 10, são 10 virgens e depois 10 talentos. E é claro que há uma relação aqui entre elas, não por causa do número apenas, mas por causa daquilo que elas anunciam. A primeira, a parábola das 10 virgens, fala da necessidade de prontidão, da necessidade de estar preparado para quando o noivo vem ao encontro. E aí vejam que as 10 dormiram. Esse não era o problema. O problema é que 5 delas não tinham azeite suficiente, não se equiparam com aquilo que era necessário para manter a lâmpada acesa. E aí nos casamentos judaicos, só podia entrar, depois daquela peregrinação toda, até a casa do noivo, aquelas pessoas que estivessem com alguma tocha ou com alguma lamparina, pois podiam ser considerados arruaceiros, estranhos, pessoas que poderiam fazer mal. E elas não estavam prontas, por isso não foram recebidas, não entraram. É necessário ter prontidão, é necessário estar atento, é necessário saber que, apesar da demora, o Senhor volta a qualquer tempo e nós precisamos estar atentos e vigilantes. Mas a segunda parábola, essa que nós lemos, a parábola dos 10 talentos, não trata dessa prontidão para quando ele vier, mas trata de como nós lidamos com o que recebemos no aqui e no agora. No hoje, no cotidiano, no dia a dia, com as escolhas que fazemos, com o direcionamento que nós damos à vida, aos dons, aos talentos, às habilidades, às potencialidades que Deus confiou em suas mãos. Deus nos confiou dádivas, irmãos, nos colocou em um tempo de espera e nos chamará a prestar contas da forma como lidamos com aquilo que recebemos. Você sabe qual é o nome para isso? Há um nome: mordomia. Quando nós falamos da gestão adequada, da administração dos recursos de alguém, nós estamos falando de mordomia. Diferente daquela compreensão que as pessoas têm do senso comum, não é? De encontrar você deitado num sofá, assistindo um filme, comendo amendoim japonês e dizer, olha só que mordomia. Não é? Isso não é mordomia, isso é seu tempo de descanso, é seu tempo de relaxamento. Mordomia é quando você está gerindo, gestando, administrando, tomando conta daquilo que foi confiado em suas mãos. Portanto, mordomia para o cristianismo é gestão, cuidado, administração de recursos, de tempo, de talentos, de bens que pertencem a Deus ou a outra pessoa e que foi confiado a nós e que nós precisamos nos comportar como mordomos fiéis na gestão disso que temos. O texto que nós lemos nos chama a atenção a uma mordomia diligente. A mordomia ela existe, mas ela precisa ser acompanhada desse adjetivo, é preciso diligência, é preciso que a mordomia seja diligente. Aliás, em síntese, o texto nos ensina que a mordomia diligente é o que se espera que façamos com as dádivas que Deus nos confiou. E se a pergunta inicial era o que fazer com aquilo que Deus colocou em suas mãos, entenda, você precisa lidar com isso sendo um mordomo diligente. E aí, se o texto nos revela
sobre essa mordomia diligente, o que o texto nos revela sobre essa mordomia diligente que a torna aquilo que devemos fazer com as dádivas que Deus confiou. Primeiro, o texto nos mostra que a mordomia diligente é exigida porque o Senhor confiou seus bens. É uma exigência que está vinculada àquilo que foi recebido. É o Senhor quem confiou. Veja o que diz o texto. Então, verso 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Entendeu isso? Ele confiou, colocou nas mãos de servos os seus bens. Por isso exige-se mordomia diligente, porque você não é proprietário. Colocar nas suas mãos não transfere propriedade. Colocar nas suas mãos não faz com que você seja dono. Por isso você não pode administrar da maneira como você quer. Você não pode gerir da maneira como você quer. Você vai prestar contas ao dono, ao proprietário. Você é apenas mordomo, administrador, gestor daquilo que lhe foi confiado. Jesus, então, introduz essa parábola com essa afirmação que já determina o sentido de tudo que será dito a seguir. Porque será como um homem que, ausentando-se, chamou os seus servos e confiou os seus bens. Antes de qualquer avaliação sobre o comportamento desses servos, o texto estabelece a natureza dessa relação. Há um Senhor, há bens que lhe pertencem, e há servos que recebem esses bens em confiança. A parábola não começa com ação, ela começa com concessão. Se o Senhor confiou, e isso não é transferência de propriedade, os bens continuam sendo deles, o que se espera de nós? Se espera que nós tenhamos uma mordomia diligente. E aqui, irmãos, Deus permanece como Senhor. Isso não significa abdicação. A vida comum é a administração desses recursos, não é posse autônoma, não é seu, mas você deve gerenciar da melhor maneira possível. Tudo o que temos está debaixo dessa lógica do senhorio de Deus, como foi defendido hoje pela manhã, como foi afirmado aqui na maneira como cantamos e como lemos. Deus é Senhor, Deus é dono, Deus é o proprietário de tudo, tudo é dele e nós devemos satisfação a ele daquilo que nós fazemos com o que recebemos. O tempo que você tem, os dons que você tem, as oportunidades que batem à porta, as portas que são abertas e as que são fechadas, as escolhas que você vai fazer hoje, amanhã, tudo isso, lembre-se, é mordomia, é gestão do que Deus confiou a você. E às vezes a gente quer que Deus nos diga exatamente todos os detalhes dos passos que nós devemos dar. Que Deus diga, vá por aqui, não vá por ali, tome essa decisão, não aquela, não aplique nesse fundo, não naquele, faça esse curso, não aquele. E veja, Deus colocou nas suas mãos para você gerir, para você administrar. E aí você quer que Deus administre. Se colocar debaixo do senhorio de Deus e reconhecer que Ele é Senhor sobre as nossas vidas e que cada passo, cada dia nosso está escrito no seu livro, cada dia, todos eles, quando nenhum deles havia ainda, não é a mesma coisa de se portar de forma irresponsável, passiva, sempre esperando que Deus faça, que Deus haja, que Deus direcione, que Deus dite. Nós precisamos ter uma postura de responsabilidade, e mordomia é isso, o que eu recebi. Recebi para que eu gerencie, para que eu administre. E aí, irmãos, há uma distinção aqui, muito importante, entre aquilo que a gente entende por servo, escravo, segundo a nossa própria memória histórica, quando nós olhamos para o nosso passado recente, onde os escravos eram tratados pior do que os animais eram tratados, e aquilo que era a escravidão ou o serviço nos tempos bíblicos. Esses servos aqui, eles são pessoas que são convocadas por uma relação de confiança. Vejam que o Senhor confiou bens a eles. E colocando esses bens em suas mãos, esses escravos ou servos
subtende-se que na compreensão daquele senhor, eles eram capazes, eram gestores hábeis o suficiente para tomar conta daqueles valores que foram confiados a cada um. Essa relação de confiança implica também uma consequência natural do que acontecia lá nos tempos bíblicos. Os servos não eram donos, não eram proprietários, mas eles tinham o desfrute daquilo que era colocado nas suas mãos. Eles podiam desfrutar daquilo que o Senhor confiava a eles. Por exemplo, quando José ascende a ser governador do Egito, ele não era o faraó, mas ele andava nos melhores carros, se vestia com as melhores roupas, administrava os bens mais importantes daquela terra. Assim também eram com os servos menores. Quando eles eram colocados, por exemplo, acima de uma outra quantidade de servos, eles podiam dar ordens e esses servos deviam-lhe obediência. Quando uma quantidade vultuosa de dinheiro era colocado na mão de um servo, porque o Senhor confiava a ele e dizia, gerencie isso, administre isso, aquele servo ele ia de alguma maneira desfrutar daqueles valores que eram colocados em suas mãos. Por isso, se aqui existe uma relação de senhorio, esse senhorio precisa ser compreendido como um senhorio benevolente. É um senhorio que nos dá deleite, nos dá desfrute, nos convida a participar ativamente daquilo que recebemos. E aí eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você recebeu muita coisa. Você recebeu muitas habilidades, você recebeu muitos dons, porque quando o Senhor confia a esses servos, Ele confia algo muito estabelecido aqui no texto. Vamos voltar para o texto e vejam o que o texto diz no verso 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e ao outro deu 1 talento. Não compreenda talento aqui no mesmo sentido que a gente usa a palavra em português para talento. Obviamente o texto está falando daquela medida de peso que podia ser usada para medir metais, prata, ouro, bronze, mas que também era usado como uma medida de moeda. E aí 1 talento, ele no mínimo eram 6.000 denários. Denário era aquela moeda menor, que era um dia de trabalho de um trabalhador comum, de um trabalhador braçal. Se era no mínimo 6.000 denários, ou quase 20 anos de trabalho de um trabalhador comum, mesmo aquele que recebeu apenas 1 denário, recebeu uma quantia significativa. Se a gente fosse traduzir isso para a nossa realidade, para o nosso contexto, 20 anos de trabalho de um trabalhador comum, simples, que ganha apenas um salário mínimo, nós chegaríamos no valor de quase 400 mil reais. Você colocaria esse dinheiro na mão de um servo? Veja que um recebeu 5 talentos. São 5 vezes 400 mil. Outro recebeu 2 talentos, são 2 vezes 400 mil. E outro recebeu 1 talento, 400 mil. Cada um recebeu uma quantia valiosa, significativa. Não é qualquer coisa. Portanto, irmãos, aquilo que o Senhor confia nas mãos desses servos é valioso. Não pode ser tratado como se fosse uma coisa de por menos, como se fosse algo qualquer, que pudesse ser esquecido, deixado para lá, ou lidado sem o senso de responsabilidade adequado. Se Ele nos chama a esse senhorio benevolente, que nos faz reconhecer que é dele, mas que nós somos partícipes e desfrutamos disso, é preciso também reconhecer o valor daquilo que nos foi confiado. E o que nos foi confiado vale bastante. Exige-se que seja tratado com seriedade e com uma consciência aguçada. Agora vejam, aqui o Senhor confia segundo a capacidade de cada um, atribuindo responsabilidade. O verso 15 ainda diz, depois de falar desses talentos, diz que ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um deles e então partiu. Essa distribuição pode a algum parecer injusta. Como é que um recebe 2 milhões e o outro recebe 400 mil?
Percebe que aqui existe um conhecimento intrínseco do Senhor sobre os seus servos? Ele não apenas conhece os servos, ele conhece as habilidades, as capacidades de cada um. Ele coloca nas mãos de cada um aquilo que cada um é capaz de administrar, aquilo que cada um tem potencial para gerir. Por isso, quando as habilidades são distribuídas, não é uma questão de justiça, é uma questão de capacidade. Mordomia tem a ver com essa capacidade. Para que eu possa responder positivamente, é preciso que aquilo que chega às minhas mãos esteja dentro das minhas capacidades. Claro, as capacidades podem ser expandidas, as capacidades podem ser ampliadas, as capacidades, elas na verdade devem ser exploradas para que nós possamos chegar ao máximo daquilo que os nossos dons, que os nossos talentos, que as nossas habilidades podem chegar. Mas esses versos 14 e 15 nos mostram esse vínculo, dessa exigência de uma mordomia diligente, porque Ele é o Senhor, porque Ele confiou, porque Ele fez isso conhecendo a cada um, distribuindo segundo a sua capacidade. Você precisa entender aqui que se em primeiro lugar o texto nos mostra que a mordomia diligente é exigida porque o Senhor nos confiou seus bens, em segundo lugar, a mordomia diligente é exercida nas escolhas que fazemos durante o tempo da espera. Percebam que o texto diz que o Senhor então distribuiu e partiu. E se ele partiu para longe, o texto vai nos dizer que ele demorou para voltar. Demorou bastante tempo. Nós precisamos lembrar que existe um tempo de espera. Aliás, esse é o contexto maior dessa porção de Mateus que nós estamos tratando. Essa porção escatológica. Lembra que Mateus está falando que o Filho do Homem virá, que essa era presente está agonizando, que isso chegará ao fim e que o Senhor, quando vier, vai tomar satisfação de tudo aquilo que foi confiado aos seus. É nesse intervalo que a vida acontece, é nesse intervalo que a mordomia precisa ser exercida. Então acontece enquanto esperamos. Se você administra o que tem, o que chega às suas mãos, na espera, na expectativa do encontro, você vai simplesmente ter um foco muito bem delimitado. Eu preciso gerir de tal forma que quando esse Senhor voltar, eu possa prestar contas com orgulho daquilo que eu consegui fazer. Por outro lado, a espera pode ser uma faca de dois gumes. Não é legumes, irmão, são gumes, é aquela parte afiada da faca, que pode cortar tanto de um lado quanto do outro. Então, se por um lado você pode ter uma motivação a mais para conseguir chegar lá e prestar contas daquilo que você fez, você pode também ser desmotivado por causa do tempo de espera. Se o texto diz que esse Senhor demorou, tardou para voltar, essa demora pode retirar de nós o senso de urgência. E o senso de urgência faz com que, se você perde o senso de urgência, faz com que aqueles inimigos da nossa boa gestão comecem a aparecer. Sabe qual é o primeiro deles? Inércia. Se eu não tenho mais senso de urgência, se o Senhor vai demorar, por que fazer hoje o que eu posso deixar para amanhã? Aqui eu inverti mesmo, propositadamente. Por que fazer hoje aquilo que eu posso deixar para amanhã? É a inércia. É aquela ideia de que eu não preciso fazer agora. Dá para deixar para depois. Dá para adiar essa escolha. Mas aquele que tem o senso de responsabilidade, de que prestará contas ao Senhor que vai voltar, ele inverte a frase. Ele diz, por que deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? Percebe que é o senso de urgência? É a compreensão da importância do tempo, apesar da espera. O tempo é uma dádiva. O tempo é um presente. E apesar da demora do retorno desse Senhor, a gestão do tempo é uma das coisas mais difíceis de gerir. É uma das coisas mais difíceis de aprender e de colocar em prática.
O tempo, ele passa rapidamente. E eu lembro que certa vez perguntaram a Billy Graham, ele já em alta idade: Billy Graham, o que é que você pode dizer a respeito da vida como um todo? E ele, recordando seus anos passados, ele disse assim: a vida passa muito rápido. Essa é uma lição que os sábios aprendem. Essa é uma lição que o tempo acaba ensinando. Os mais velhos aqui certamente podem lembrar, foi num piscar de olhos. Há pouco tempo atrás, estava me casando, agora já estou vendo meus netos. Aqueles que são mais jovens, que estão terminando a faculdade, quem sabe, podem olhar para trás e dizer: parece que foi ontem que eu passei no vestibular ou no SISU. O tempo passa muito rápido. E quando você pensa que não, já foi. É como um monte de areia escoando entre os dedos. E o que você vai fazer com o tempo que Deus lhe deu? A expectativa de vida do brasileiro hoje gira em torno de 75 anos, passando talvez um pouquinho mais disso. E se você tem em média a expectativa de viver 75, um pouco mais, quantos anos você tem? Faça um cálculo. Se você já passou disso, está no lucro. Mas se você ainda não chegou lá, faça um cálculo. Quantos anos falta para que você bata essa expectativa de vida? Talvez você já tenha passado da metade desse tempo. Talvez lhe falte muito ainda. E a questão é: o que você pretende fazer com esse tempo que lhe resta? Com o tempo que Deus confiou em suas mãos? Porque a inércia que leva consecutivamente à falta de ação, à falta de concretude, à falta de cumprimento de objetivos, inércia é não ter movimento, é não sair do canto, é não se mover em direção a algo. Se o tempo passa e você não faz nada durante o tempo, você vai olhar para trás e você vai ver que eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter ido além, eu poderia ter tentado isso, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter trabalhado mais, eu poderia ter servido mais ao Senhor, eu poderia ter ajudado os outros, eu poderia ter feito melhor com o tempo que Deus me deu. A maneira como você acorda, como você vive o dia, a hora que você toma café, a hora que você vai dormir, a hora que você estuda, todas essas decisões cotidianas estão envolvidas naquilo que a gente chama de gestão do tempo. Começa nas coisas pequenas e acaba redundando nas coisas grandes. Mas não se limita a isso. Se é exercido durante a espera, isso também, essa acomodação, esses inimigos da nossa boa mordomia, da mordomia diligente, precisam ser combatidos com aquilo que se espera de nós, uma excelência na resposta. Vejam que o texto sagrado diz no verso 16 que o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente, prontamente, rapidamente. Ele deu uma resposta positiva, ágil, àquilo que ele recebeu. Ora, 5 talentos é uma quantia muito significativa. Eu não posso desperdiçar tempo. Eu preciso agir para que isso se movimente. E ele foi, e ele trabalhou, ele granjeou, e ele conseguiu, ao longo do tempo de espera, porque a sensação que a gente tem, a primeira lida aqui, é que ele foi, trabalhou e pronto, já ganhou outros 5 talentos, mas não é bem assim. Ao longo do tempo de espera, durante o intervalo entre o Senhor confiar os bens e o Senhor retornar para tomar agora contas com aqueles servos daquilo que ele tinha confiado, nesse intervalo, ele trabalhou arduamente para conseguir granjear outros 5 talentos. Qual foi a produtividade dele? Ele conseguiu dobrar os recursos. Ele conseguiu expandir ao limite máximo aquilo que ele tinha recebido. Ele conseguiu 100% de rendimento naquele intervalo. E aí, irmãos, há pessoas ao longo da história que são exemplares nisso. Há um homem conhecido de todos, certamente, chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele foi talvez a mente mais brilhante da história dos Estados Unidos.
Aos 10 anos de idade, ele escreveu um tratado sobre a imortalidade da alma. Os de 10 anos já saíram, né? Já estão lá no anexo, então não tem problema de envergonhar ninguém. Aos 10 anos, ele escreveu um tratado sobre a imortalidade da alma. Aos 19 anos, ele já tinha escrito várias de suas resoluções. E uma dessas resoluções de Jonathan Edwards diz o seguinte: resolvi que farei tudo que eu pensar que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e prazer durante todo o tempo que eu viver, sem qualquer consideração de tempo, seja agora ou nunca tantas miríades de eras a partir daqui. Resolvi fazer o que eu penso ser o meu dever e o que é mais proveitoso para o bem e vantagem da humanidade em geral. Resolvi fazer isso sem me importar com quaisquer que sejam as dificuldades que eu encontre, quantas ou quão grandes sejam. Você já pensou um jovem de 19 anos tomar uma decisão tão acertada quanto essa? Irmãos, eu posso dizer que Jonathan Edwards acertou. Ele acertou muito nisso aqui. A vida dele foi produtiva. A vida dele foi impressionante. Não apenas na esfera acadêmica, afinal de contas, se Deus o concedeu uma mente brilhante e ele se esforçou muito para isso, muita gente reconhece hoje que ele foi o maior filósofo da história dos Estados Unidos. Mas ele também era um crente de coração aquecido, desejoso de servir ao Senhor. E ele orava ardentemente para que as suas mensagens, que não eram muito elaboradas no sentido da retórica, da oratória, afinal de contas, imagine você numa igreja com alguns candeeiros e ele com um papiro, um texto na mão, segurando uma vela, lendo, com o texto aqui impedindo talvez parte do som, difícil de ouvir. Mas era um homem que estava buscando graça de Deus, que estava mergulhando nas Escrituras, que estava pedindo que Deus manifestasse o seu poder, que Deus fizesse diferença na sua vida e na sua história. E a consequência disso é que um dos sermões de Jonathan Edwards se tornou muito conhecido: Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando você ler esse texto, você diz, é verdade. Mas aquelas pessoas que estavam naquele local, naquela igreja, quando Edwards pregou essa mensagem, foram tão impactados que alguns dos oficiais da igreja diziam que tinham a sensação de que o inferno estava se abrindo como boca para recebê-los. E ali gerou uma grande contrição, um grande arrependimento. Aquela igreja experimentou a vivacidade do Espírito e a partir dali muitos eventos de avivamento começaram a acontecer. Porque alguém decidiu que ia usar o seu tempo, os seus talentos, as suas habilidades, da melhor maneira que pudesse, para a glória de Deus e para benefício do outro. E se você está achando que é preciso, para ter excelência, ter esse padrão de altivez ou de estrelismo, de brilhantismo, você está muito enganado. Não é disso que se trata. Você não precisa ser brilhante como Edwards. Você não precisa ser o melhor filósofo do Brasil. Você não precisa nem ser o melhor naquilo que você faz. Mas você precisa ter a postura de Edwards. Você precisa ter uma postura de excelência, de fazer o melhor que você pode fazer. É o melhor que a sua capacidade lhe permite fazer, que as suas habilidades permitem que você faça. Seja o melhor de si mesmo, a melhor versão de você. O melhor que você pode fazer com o que Deus lhe confiou. E aí eu lembro de um fato também, de Lutero numa conversa com um sapateiro. Esse homem chegou para Lutero e disse: Lutero, eu quero servir melhor ao Senhor, o que é que eu faço? E aí Lutero disse: qual é a sua profissão? Ele respondeu: sou sapateiro. Lutero então disse: faça o melhor sapato que você puder e cobre um preço justo.
A excelência não está nas grandes coisas, mas está na postura de grandeza de alguém que sabe que recebeu habilidades da parte de Deus, que precisa ser responsável diante disso, e combatendo os inimigos da boa mordomia, ser diligente com o tempo, com o talento, com o tesouro, com o que Deus lhe confiou, no intuito da glória de Deus, do benefício do outro. Por isso, expanda seus talentos, expanda suas habilidades, observe o que Deus confiou em suas mãos e trabalhe e faça para que você chegue ao limite máximo do potencial que Deus deu a você. Se você escolher uma profissão, seja o melhor profissional que você pode ser. Se você é crente, seja o melhor crente que você pode ser. Se você é pai, seja o melhor pai que você pode ser. E não se preocupe em comparar a sua vida com a do outro, seja o melhor que você pode ser. E se em primeiro lugar o texto nos mostra que a mordomia diligente é exigida porque o Senhor nos confiou seus bens. E em segundo, que a mordomia diligente é exercida nas escolhas que fazemos durante o tempo de espera. Em terceiro lugar, a mordomia diligente é revelada na prestação de contas quando o Senhor voltar. O texto continua. Verso 19 diz: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com ele. Pode parecer tardio, irmãos. Aliás, no tempo bíblico, Pedro já diz que alguns consideram a vinda do Senhor tardia. Não tinha nem passado um século ainda. Nós estamos 2000 anos depois, e quando a gente prega e fala sobre a vinda de Jesus, tem gente que diz: faz 2000 anos que vocês falam isso, e ele não voltou ainda. Essa sensação de que nunca vai acontecer, de que nunca vai chegar. Mas perceba que tanto a parábola das 10 virgens quanto a parábola dos 10 talentos enfatizam a demora no retorno do Senhor. Mas apesar da demora, as duas afirmam que chega o momento em que ele volta. Nas das 10 virgens, achou todas dormindo. Chegou de surpresa. Na parábola dos 10 talentos, depois de muito tempo ele volta e agora chama os seus servos e diz: está na hora de acertar as contas. O que é que vocês fizeram com o que eu dei a vocês? Prestação de contas, ela acontece aqui e nos revela algo terrível. Veja que se aproximam aqueles bons servos que tinham feito tudo o que era possível para trabalhar. E o Senhor os trata de uma forma muito positiva, mas verso 22 diz que se aproximou também o que tinha, aliás, verso 24, por fim, o que tinha recebido 1 talento, chegou ao Senhor e disse assim: sabendo que és homem severo. Olha a visão que ele tinha do Senhor. Que colhe onde não planta, que ajunta onde não espalha. Essa é a compreensão que ele tem. É a visão que ele tem do seu Senhor. E por causa dessa visão distorcida do seu Senhor, ele teve uma ação distorcida, uma prática de mordomia distorcida. Perceba que ele primeiro teme, ele olha de forma distorcida, teme no coração e resolve enterrar o que tem. Claramente, irmãos, a visão que ele tem do Senhor resultou na escolha que ele fez para administrar o bem que lhe foi confiado. E quando nós não vemos corretamente, quando a nossa teologia é distorcida, quando a nossa doutrina de Deus não é clara, não é bíblica, a nossa postura também não pode ser a melhor. Mas quando você tem uma visão correta de Deus, quando você sabe quem Ele é,
Quando você o conhece biblicamente, relacionalmente, em oração, em reflexão, em meditação, conhece o Senhor, então a sua postura é outra. Agora veja que quando esse servo diz que aquele senhor era severo, era injusto, colhia onde não havia semeado, quando ele manifesta isso, o Senhor diz a ele: mau, negligente, preguiçoso servo. No final das contas, nesse encontro, o que revela é que a visão que esse servo tinha de Deus era um espelhamento do seu próprio coração. Logo, a visão distorcida que as pessoas têm do Senhor não são porque o Senhor não é bom, são porque pessoas más, de corações destruídos, que precisam de fato ser restaurados, não conseguem enxergar a realidade da grandeza e da bondade de Deus. E por isso as ações, as escolhas nessa vida são equivocadas. E ainda justificam, apontando para uma visão que eles têm a respeito de Deus totalmente distorcida. Quando alguém enxerga Deus de forma plena, correta, bíblica, que corresponde à realidade de quem Ele é, as escolhas no cotidiano, as escolhas durante a vida, são as escolhas de quem sabe que vivemos constantemente corandel, diante da face de Deus, e vivemos para a glória de Deus. Assim como Edwards, assim como Lutero, assim como aquele sapateiro, assim como talvez alguém que você conheça, que é um exemplo de fé para você. As nossas escolhas são consequência da visão que nós temos de Deus. Nós olhamos para Deus como reflexo do nosso coração. E esse servo mau teve a tratativa que merecia. Ele voltou, ele tomou a prestação de contas e revelou que o coração desse homem estava corrupto e por isso ele não andava de forma digna. Sabe o que é que ele fez? Ele enterrou o talento. É uma prática comum aqui no interior. Você lembra que as pessoas pegavam dinheiro, botavam na botija e enterravam, porque não confiavam no sistema bancário? Porque não confiavam que se depositassem o dinheiro no banco, eles iam ter esse dinheiro de volta? Ou quem sabe, com medo de alguém ir lá e sacar e fazer alguma coisa, eles escondiam o dinheiro, enterravam o talento, era precioso demais. Eu posso estragar isso aqui, e para não estragar, como eu não confio no banco, eu enterro. Sabe o que acontece com quem enterra dinheiro? Perde valor. Existe uma coisa chamada inflação. A inflação corrói o valor do dinheiro. É claro, no primeiro século não havia inflação nos modos econômicos que temos hoje, mas haviam outras formas de desgaste do valor. Era comum que nas guerras os imperadores tirassem um pouco de metal das moedas para mandar fazer outras moedas com essas raspas em excesso. E com isso diminuíam o peso da moeda. Lembram que a moeda era medida pelo peso? Logo, aquela moeda que antes valia um ciclo, não vale mais. Que valia um talento, aquelas moedas que valiam um talento, não valem mais. Perdem valor. E quando elas perdem valor, qual era a consequência? As pessoas aumentavam o valor das coisas, o preço das coisas no mercado, para acompanhar esse desgaste da moeda. Então, apesar de não ser inflação segundo os termos modernos, o funcionamento acabava sendo semelhante. O preço subia. E se o preço subia, o dinheiro não valia mais a mesma coisa. É por isso que esse senhor reclama da maneira como ele administrou. Porque ele administrou de tal maneira que se ele tivesse pelo menos depositado num banco, quando ele voltasse receberia a correção com o valor dos juros. Mas ele desvalorizou o que recebeu. Ele considerou algo que não precisava ser diligente. E se você pega o que Deus confiou em suas mãos, o talento que Deus lhe deu, e você tem isso como algo por menos, e que não precisa de diligência, que não precisa de trabalho, de labuta, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Não estou falando do filme Deixados para Trás, não. Estou falando que isso se desgasta com o tempo.
Os outros evoluem, você não, você fica. Os outros avançam, se atualizam, melhoram, pesquisam, e você fica no tempo. Não é assim que acontece em qualquer lugar. O problema é que aqui tinha uma coisa a mais. Como esse servo olhava para o Senhor de forma distorcida e não conseguia enxergar a bondade dele, o que é que ele recebeu no fim de tudo, quando foi prestar contas? Tire dele o que tem. Dê ao que tem 10 talentos. Lance-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não entenda que isso aqui é salvação por obras. Mas entenda que assim como Tiago disse que as obras, elas evidenciam a fé, elas mostram a fé que você tem, também aquilo que você faz nas suas escolhas cotidianas espelha a compreensão teológica que você tem, e isso normalmente é fruto de se você conhece a Deus de fato ou não. Alguém que não consegue enxergar a bondade de Deus não pode ter comunhão com Ele. E é por isso que esse cara é lançado fora. Por outro lado, irmãos, nessa prestação de contas há outros 2 servos, e glória a Deus, porque aqui o número dos que são considerados bons é maior do que aquele que é considerado mau. E esses 2 servos, eles chegam diante do Senhor e dizem: está aqui, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu consegui 10, está aqui, outros 5 somando dá 10. E sabe o que é que eles ouvem? Bom e fiel servo. Certamente, assim como o outro que via o Senhor como mau e espelhava isso nas suas práticas, esses servos viam o Senhor como bom, espelhavam isso nas suas práticas e, por fim, ouviram da parte do Senhor que eles eram bons servos, que fizeram um bom trabalho e que agora havia uma relação entre a fidelidade deles naquele tempo que encerrara e agora o novo tempo que inicia. Percebe? Quando o Senhor diz assim: sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu vou colocar você. Entre agora para o gozo, para a alegria do seu Senhor, desfrute de uma nova realidade. A maneira como você lida com a vida aqui implica na vida depois dessa. E eu não estou falando aqui de obras para salvação, não é isso. Mas a maneira diligente como você lida com as coisas de Deus aqui, certamente terá implicações eternas. A maneira como você lida com aquilo que Deus confiou nas suas mãos hoje, terá implicações no porvir. Não apenas a ideia de que você receberá mais ainda, mas participar da alegria eterna do retorno do Senhor não tem preço. Esses servos ouviram isso. Tanto que tinha 5, quanto que tinha 2. Os 2 ouviram a mesma coisa. Por isso não é uma questão de quem tem mais habilidade, de quem tem mais capacidade, de quem aparece mais, de quem produziu mais. É uma questão de fidelidade. Seja fiel ao Senhor com aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Faça isso na certeza de que esse tempo em que estamos é apenas um período de espera, que logo chegará ao fim. E no reencontro, na prestação de contas, alegremente, você vai se apresentar ao Senhor dizendo: Senhor, o Senhor me deu dons preciosos, me deu capacidades maravilhosas, o Senhor confiou a mim isso e aquilo outro, está aqui o que eu fiz isso, fiz aquilo, eu consegui superar minhas limitações, eu consegui trabalhar o melhor que pude, e agora alegremente me encontro com o Senhor para apresentar o que eu fiz. E certamente você ouvirá da boca do Senhor: bom e fiel servo. Era isso que eu esperava. Eu lhe dei porque conhecia suas capacidades. Agora que você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou colocar você. Entre no gozo do seu Senhor. Desfrute da alegria, do reencontro, da nova realidade, de uma vida nova, num porvir precioso que trará para nós muito mais bens confiados às nossas mãos do que nós podemos imaginar.
Vamos orar? Pense em como você tem feito suas escolhas diárias. Coloque isso diante do Senhor e peça ao Senhor que, por misericórdia, faça com que você seja produtivo o máximo que você puder. Se esforce, seja diligente, habilidoso. Use o que Deus lhe deu, na certeza de que isso vale muito. É tomar conta do que é de Deus da melhor maneira possível para conseguir o melhor lucro para o reino de Deus e para o Deus do reino. Bendito Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, na certeza de que o Senhor é bom e de que o Senhor nos dá dons preciosos, valiosos, que precisam ser geridos, ó Deus, da melhor maneira. Nos ajude com a manifestação da Tua graça e o discernimento que precisamos para mantermos o foco daquilo que precisamos fazer. Que nós possamos produzir ao máximo e ter resultados que glorifiquem o Teu nome, que tragam lucro para o reino, que beneficiem os outros. Que o Senhor faça isso em nós e que nós possamos, no fim de tudo, no dia do reencontro, aproveitar de uma nova realidade, prestando contas ao Senhor na certeza de que fizemos o melhor possível com aquilo que estava em nossas mãos. Nós te oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.